Revista Espírita. Jornal de Estudos Psicológicos. Ano 1º, 1858. Tradução de Evandro Noleto Bezerra. Federação Espírita Brasileira. Apresentação da FEB. Revista Espírita. Contém o relato das manifestações materiais ou inteligentes dos espíritos, aparições, evocações, etc., bem como todas as notícias relativas ao espiritismo. O ensino dos espíritos sobre as coisas do mundo visível e do invisível, sobre as ciências, a moral, a imortalidade da alma, a natureza do homem e o seu futuro. A história do espiritismo na antiguidade, suas relações com o magnetismo e com o sonambulismo, a explicação das lendas e das crenças populares, da mitologia de todos os povos, etc. Publicada sob a direção de Allan Kardec. Todo efeito tem uma causa. Todo efeito inteligente tem uma causa inteligente. O poder da causa inteligente está na razão da grandeza do efeito. Na condição de uma das mais antigas e constantes divulgadoras das obras de Allan Kardec, a Federação Espírita Brasileira tem a grata satisfação de iniciar, com a publicação deste volume, a tradução completa dos 12 primeiros tomos da Revista Espírita, referentes aos anos de 1858 a 1869, como parte das homenagens que serão prestadas em 2004 pelo transcurso do bicentenário de nascimento do codificador da doutrina espírita. A iniciativa que ora tomamos visa tornar acessível aos leitores de língua portuguesa mais uma tradução do primeiro e mais importante periódico de difusão do Espiritismo, acervo extraordinário constituído por quase 5.000 páginas, em sua maior parte da lavra do próprio Allan Kardec, contido nos volumes que sofreram a sua influência direta e pessoal. Logo na introdução com que abriu o primeiro números, ao referir-se à Revista Espírita, diz Allan Kardec: não se pode contestar a utilidade de um órgão especial, que põe o público ao par do progresso desta nova ciência e o previna contra os excessos da credulidade, bem como do cepticismo. É uma tal lacuna que nos propomos preencher com a publicação desta revista, com vistas a oferecer um meio de comunicação a todos quantos se interessam por estas questões e de ligar, por um laço comum, os que compreendem a doutrina espírita sob seu verdadeiro ponto de vista moral, a prática do bem e a caridade evangélica para com todos. Era mais uma manifestação da clarividência do codificador. O êxito de O Livro dos Espíritos, dado ao lume, no ano anterior, ultrapassara todas as expectativas. Allan Kardec recebia de todos os lados relatórios de extraordinários fatos espíritas, correspondências indagando sobre tal ou qual ponto da doutrina, visitas de pessoas que ansiavam por esclarecimentos maiores, inclusive dignitários da nobreza local e de outros países, sem falar nos recortes de jornais, com seus comentários muitas vezes injuriosos sobre o espiritismo. Até então a França não dispunha de um único jornal que veiculasse as grandes vozes do céu, que já se faziam ouvir de forma ordenada e sistemática em todas as latitudes do planeta, pois eram chegados os tempos em que todas as coisas haveriam de ser restabelecidas no seu verdadeiro sentido, para dissipar as trevas, confundir os orgulhosos e glorificar os justos. Situação diversa ocorria em outros países. Os Estados Unidos, por exemplo, dispunham de 17 jornais, em língua inglesa, consagrados às manifestações mediúnicas que, nos tempos modernos, acabavam de eclodir em Hydesville. Dando-se conta da imperiosa necessidade de criar uma folha que periodicamente pusesse os estudiosos dos fenômenos espíritas a par do que se passava no mundo e os instruísse de modo ordenado sobre as mais variadas questões doutrinárias, Allan Kardec pôs mãos à obra, a despeito de lhe faltar o tempo necessário para semelhante empreendimento, considerando-se os seus afazeres pessoais, inclusive os voltados para a própria subsistência. A princípio, cogitou do patrocínio de alguém que pudesse colaborar financeiramente com a obra, mas razões providenciais fizeram com que não lograsse êxito em tal intento. De fato, consultando seus orientadores espirituais quanto à viabilidade do plano, foi-lhe aconselhado que perseverasse no seu propósito, que não se intimidasse ante as dificuldades e que haveria tempo para tudo. Relativamente à apresentação do periódico, o espírito comunicante transmitiu estas oportunas instruções. Será preciso que lhe dispenses muito cuidado, a fim de assentares as bases de um bom êxito durável. A apresentá-lo defeituoso, melhor será nada fazer, porquanto a primeira impressão pode decidir do seu futuro. De começo, deves cuidar de satisfazer a curiosidade, reunir o sério ao agradável, o sério para atrair os homens de ciência, o agradável para deleitar o vulgo.
Esta parte é essencial, porém a outra é mais importante, visto que sem ela, o jornal careceria de fundamento sólido. Em suma, é preciso evitar a monotonia por meio da variedade, congregar a instrução sólida ao interesse. Tais instruções seriam escrupulosamente observadas pelo codificador. Finalmente, a 1º de janeiro de 1858, era dado a lume o primeiro número da Revista Espírita, por conta e risco do codificador, não dispondo de nenhum assinante de nenhum auxílio financeiro. Como diria mais tarde Kardec, não tive de que me arrepender, porquanto o resultado ultrapassou a minha expectativa e esse jornal se me tornou poderoso auxiliar. Segundo as próprias palavras de seu fundador, a revista seria uma tribuna livre, no qual, porém, a discussão jamais se afastará das normas da mais estrita conveniência. E acrescentava, numa palavra, discutiremos, mas não disputaremos. Embora lhe fosse pesada a tarefa, Allan Kardec dirigiu a Revista Espírita até 31 de março de 1869, sendo responsável, também, pelo fascículo de abril do mesmo ano, que já se achava composto antes da sua desencarnação. Trabalhava sozinho, sem entrave de qualquer vontade estranha. Enfrentou incessantemente as mais ásperas lutas, as mais violentas tempestades, a fim de deixar aos continuadores de sua querida revista um campo de trabalho menos árduo, e de horizontes mais bem definidos. Nos seus primeiros 12 anos, a Revista Espírita foi o complemento e o desenvolvimento da obra doutrinária encetada por Allan Kardec. Também, o seu principal esteio. Além do codificador, a revista contou com a colaboração de centenas de participantes, encarnados e desencarnados, franceses e de outras nações, dentre os quais cientistas, literatos, filósofos, religiosos e homens do povo, cada qual ajudando a lançar, na sua respectiva esfera de ação, os alicerces sobre os quais se ergueria o portentoso edifício do Espiritismo. Pois é esse acervo inestimável que a Federação Espírita Brasileira tem o prazer de colocar à disposição dos estudiosos da doutrina espírita e de todos os interessados na sua difusão. Brasília, Distrito Federal, 18 de abril de 2004. Federação Espírita Brasileira. Nestor João Mazzotti, Presidente.